Olá pessoal, estamos aqui porque precisamos falar da banda Resgate e principalmente por essa música, eu já vou deixando aí na tela, que tem aquele refrão, quem é você? Eu fiz uma pesquisa, pelo menos no YouTube, e vi que a banda tem 200 mil seguidores. Essa música teve já 300 mil visualizações passando, né? Isso considerando hoje, dia da gravação, dia 14 de março, sábado de 2026. Eu estava em dúvida, pensando os prós e os contras de fazer esse vídeo pelas coisas que preciso falar, que eu sinto de Deus de falar. Me vinha sempre aquela ideia, vai ter sempre aquele argumento, mas pastor Israel fazer um vídeo, aí fala o que quer, porque não está na igreja, não está dirigindo uma igreja, não tem a membresia para escutar. E quando eu meditava assim, aí o Espírito falou comigo, para quantas igrejas o apóstolo João escreveu, segundo as Escrituras? No mínimo ali as 7 igrejas, né, que são 7 cartas lá do Apocalipse, e tem a tradição, segundo a tradição, o apóstolo João mais tarde se tornou bispo da igreja de Éfeso, que é uma das 7 igrejas. Na verdade, as cartas de João são enviadas para cada anjo, ou seja, para cada presidente, para cada líder daquelas igrejas. Então, 7. Então, a conta é, João não dirigia nenhuma igreja e escreveu para os líderes de 7 igrejas. E, nesse mesmo sentido, quantas igrejas Paulo dirigiu? E eu fui fazendo umas contas pelo que está na Bíblia. Bom, Paulo dirigiu nenhuma. E para quantas igrejas Paulo escreveu? E para as que estão ali mencionadas, aí fui fazer as contas ali, a gente bate ali na casa de umas 9, além de algumas que possivelmente escreveu, é o caso da igreja de Coríntios, que tem 1º e 2º aos Coríntios, mas há a menção de uma terceira carta, que poderia também estar escrita antes da primeira, que não veio à tona, não se tornou inspirada e não se tornou de nosso conhecimento, mas há a menção. Então seria cerca de 9, 10 igrejas para as quais Paulo escreveu, sem presidir nenhuma delas. E a palavra é a palavra de Deus, que inspirada foi escrita, e hoje isso nos ensina e me deixou assim mais à vontade para falar que Deus usa quem Ele quer, segundo a necessidade, a realidade de cada vaso, de cada local, das circunstâncias. E Deus usa para fazer o que precisa ser feito. Sem mais delongas, então, falando dessa música, ela, como disse, né, o canal no YouTube tem 200 mil seguidores, visualizações mais de 300, e eu quando fiz, então, uma pesquisa sobre essa música, e aí já vou colocar aqui no quadro o que eu coloquei na pesquisa, eram 4 alternativas. Bom, então, nós temos aqui, eu fiz essa pesquisa e pedi para os irmãos, selecionei ali uma boa quantidade de irmãos que eu tenho contato e que, sinceramente, também eu achava que podia responder a mensagem e aqui também não é jogar confete, mas eu tomei o cuidado de escrever para irmãos maduros na fé. A pergunta era, estou fazendo uma pesquisa e eu pergunto, poderia escutar essa música assinalando uma das alternativas abaixo? Com isso, eu acabei pedindo até visualização para o abençoado. Mas se a pessoa não escutar, e eu não posso aqui traduzir, não posso aqui cantar a música ou botar para tocar, porque senão o vídeo vai ser derrubado e a gente vai perder todo o trabalho. Mas para a pessoa poder responder, ir lá e escutar, né, no YouTube e assistir. E coloquei as seguintes alternativas. Letra A, é um bom louvor a Deus. Letra B, é só um louvor a Deus. Letra C, é quase um louvor a Deus. E letra D, não é louvor a Deus por não apresentar letra bíblica. Então eu já coloco para vocês aqui, ó, na tela o que foi apurado, cerca de 85% assinalaram a letra D. Aí se a gente considerar então o percentual,
E eu não disse na época o que estava pensando, agora posso, agora declinar, o que seria, o que eu assinalaria seria também essa letra B. Eu também acho que a minha avaliação que não é louvor a Deus por não apresentar a letra bíblica, e daí eu estou fazendo esse vídeo. Mas 85 irmãos, considerando, claro, né, os votos válidos, porque teve uma grande parte que não respondeu, sabe por que motivo, né? Aí só eles mesmos vão poder dizer porque não responderam. Mas uma grande parte não respondeu. Mas com essa quantidade tão robusta, com esse quantitativo, com essa fração tão robusta, 85% assinalando a letra D, me deixa bem à vontade para então explorar um pouco mais isso aqui, meditando. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 em diante, Paulo diz, né, conheço um homem que, não sei se no corpo ou se fora do corpo, se na carne ou se no espírito, ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem natural não é lícito referir-se. Eu conheço um homem, então, que assistiu numa igreja grande, lotada, no culto de ceia do Senhor, começar na hora que foi anunciada a ministração da palavra, começou a tocar essa música com as legendas. E logo no início das legendas, as primeiras palavras já soam assim como, pô, isso não parece música evangélica, tá mais para música popular. E aí quando chega ali na linha do tempo, em torno ali dos 28 segundos, aí tem a frase, Carmen Miranda senti que pro samba, vou repetir, Carmen Miranda senti que pro samba, mas faz a pose como ninguém. Ora, eu ouvi alguma coisa sobre Carmen Miranda porque é muito difícil a gente não ouvir nada sobre música popular, porque se você liga a televisão para ver um noticiário, entra uma coisa pela outra, se você anda no elevador, aí está passando lá os comerciais, você olha, vê uma coisa pela outra, enfim. E aí fazendo uma pesquisa mais específica no Gemini, aí está lá, Carmen Miranda veio para o Brasil, né, nascida em Portugal, veio para o Brasil ainda com meses, e se tornou, quando cresceu, uma grande cantora, dançarina. Isso se dá nos anos 40 e 50, porque ela faleceu, segundo Gemini, ali em 1954. Chegou a ser convidada e cantou na Broadway, nos Estados Unidos. A Broadway é uma casa de espetáculo, para quem não conhecer, lá em Nova York, e onde as pessoas do mundo, os artistas do mundo todo, praticamente todos, né? Vou dizer praticamente, porque ser humano sempre pode dizer, alguém diz, eu não faria nenhuma questão, sem poder ter. Mas o normal é que a maioria, ou talvez até todos os artistas do mundo inteiro dessa área de cântico e dança, essas interpretações, gostaria de se apresentar. E ela foi convidada e se apresentou. E ela fez muito sucesso, acabou com isso sendo convidada para fazer filmes em Hollywood. Parece que fez uns 4 filmes em Hollywood, ou seja, filme nos Estados Unidos, que até hoje, né, já era naquele tempo muito forte nesse mercado de cinemas, enfim. Então, Carmen Miranda, citada na música, ela é uma ex-atriz, ex-cantora, e que está sendo mencionada numa música, e que é lançada na hora, no culto, durante o culto, e sendo mais enfático, como introdução à pregação da palavra. Ora, quando a gente fala culto, de forma, na verdade, abreviada, significa que a gente quer dizer culto ao Senhor. No meio evangélico é assim, culto ao Senhor Jesus, culto a Deus por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Senhor escreve, a minha honra eu não a darei a outro. E dentro da homilética, é razoável que a gente aproveite algumas coisas que possam ajudar na compreensão da mensagem. No caso, a mensagem era basicamente sobre Apocalipse.
Apocalipse no geral. Então é razoável que você busque alguma coisa, alguma ilustração, mas que vá ajudar na compreensão. Eu escutei essa música algumas vezes e até hoje, pela manhã, antes de começar a elaborar esse vídeo, e eu não vejo nenhuma contribuição bíblica, assim como a maioria, os 85% dos que responderam, não há nenhuma contribuição bíblica nessa música para que a gente possa chamar de louvor. E, como se diz aí no meio político, e calma que piora. Piora por quê? Porque vai mencionar, e aí a minha mãe dizia que toda vez que uma música mencionava, eu aprendi isso desde criança, o nome de alguém, ela está louvando aquela pessoa. E é verdade. E se a Bíblia está escrita e nos ensina que só Deus é digno de toda honra e de todo louvor, não cabe uma música com o nome de uma pessoa secular. Se fosse irmão, se fosse alguém do meio evangélico, do meio bíblico, a gente podia até considerar. Até porque pode ter uma coisa contextualizada. Por exemplo, tem um hino cantado em solo, né? João viu, aí começa a falar da visão de João no Apocalipse. E realmente é a Bíblia que diz que o apóstolo João viu. Então é razoável, quando a pessoa está fazendo essa citação, quando a música faz essa citação, aí ela está se referindo a uma passagem bíblica. Tem ensino nisso. Se tem ensino, tem edificação. Pode ter exortação, pode ter consolo, que é para o que serve a palavra de Deus. É a finalidade da palavra de Deus segundo as Escrituras. Então, se não cabe que isso seja algo razoável durante o culto, que seja algo recomendável. A Bíblia diz que Jesus, depois de fazer um sermão, vou deixar aí na tela para vocês a passagem, a referência, diz que Jesus cantou. Ora, às vezes eu fico... Em nenhum lugar está dito o que foi que Jesus cantou, né? Só diz que Jesus cantou. Ora, se Jesus cantou, eu só consigo imaginar Jesus cantando um tipo de música. Aí a gente teria que ir ao hebraico, e não é minha praia, tá? Não estou querendo valorizar, eu não falo hebraico, não sou fluente em hebraico para isso tudo não. Mas teria que ir no hebraico, né? Ou aramaico, que era próximo, que era como as pessoas se comunicavam ali nos dias do Novo Testamento, dia do Senhor na Terra. E a música teria que dizer alguma coisa bíblica. Como algumas que a gente ouve, principalmente nos corais, pelo menos onde eu consigo me lembrar. Do Senhor é a terra e a sua plenitude também. Ou então o hino na harpa cristã. Deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo pecador. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus o teu Senhor. Ora, para Jesus ter cantado, a avaliação razoável é que Jesus cantou alguma coisa prevista, alguma coisa narrada, alguma coisa com fundamento nas Escrituras. E aí, isso foi o que aconteceu. Aí eu vejo dois perigos. O primeiro é que as coisas, eu vou chamar de erradas, vou me permitir, e é a minha opinião, que foi uma atitude errada, que foi errado fazer isso. Afinal de contas, eu sou ministro do Evangelho. Então, o que é bom para o Evangelho, que eu entendo ser bom, eu elogio. O que eu entendo ser ruim, eu preciso dizer que é ruim. Eu sou pago para dar a minha opinião. Sou pago pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele paga muito bem, paga muito mais do que eu mereço. Então, eu preciso dizer, foi ruim. E as coisas ruins, elas tendem a se alastrar facilmente, como fogo na mata. Aí, com esse vídeo, eu espero o quê? Que as pessoas, em relação a essa música, já tome mais cuidado, e até quando for alguma outra música que não tiver muito, achar que não faz muito sentido, vai pesquisar, pode escrever aqui nos comentários aqui desse vídeo, ou no Facebook, enfim, mas aí, pelo amor de Deus, né? Você tem que dizer qual foi a frase que você não gostou, por exemplo, e colocar a letra da música toda, ou o link, como eu estou fazendo aqui. Nos comentários vai estar o link, né? Lá na descrição vai estar o link para que você possa ter acesso à música inteira. O segundo perigo que eu enxergo, que me chama a atenção nessa situação, é
para a própria pessoa que está dirigindo o culto, que tem autoridade de dirigir o culto, que tem autoridade para pregar, fazer isso. Porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo se entristece. Se o Senhor nos ensina, minha honra não darei a outrem, deixando aqui a passagem, não darei a outrem, ora, não é cabível, não é razoável fazer o que está claro, uma menção de louvor a uma pessoa que sequer é do meio, sequer se tem notícia que tenha morrido em Cristo, que tenha convivido entre os evangélicos, não faz o menor sentido. Então isso aí, se entristece o Espírito Santo, vai entristecer, o Espírito Santo vai ficar triste com uma pessoa que praticou, que elaborou, que trabalhou esse tipo de situação. E quando Deus se entristece com alguma coisa, pode acontecer de se seguir a isso o processo do esfriamento. E aí a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Aí faz uma coisinha, não, mas isso foi uma coisa leve. Aí começa daqui a pouco a fazer uma coisa que vai deixar Deus muito mais triste, até que Deus diz basta. E quando Deus diz basta, ninguém consegue reverter. A sentença de Deus, ela existe. Eu costumo dizer que eu sou o ministro do Evangelho, me lembro do saudoso pastor Sóstenes, né? Duas coisas que eu lembrei dele hoje. Uma delas foi quando ele lembrou, né, que lá no contexto, logo após o ataque às Torres Gêmeas, lá em 2001, lá em Nova York, no World Trade Center, e aí foi disseminado os slogans: se ver ou ouvir alguma coisa, diga alguma coisa. E a outra coisa foi uma vez que eu cheguei para o saudoso pastor Sóstenes e disse: pastor, eu sou muito grato ao Senhor por ter me encaminhado à convenção de pastores e eu ter me tornado assim oficialmente pastores segundo o trâmite das igrejas. Aí ele me respondeu: olha, o dom, o ministério, quem dá é Deus. Nós apenas homologamos. Então, diante disso, o meu ministério é dado por Deus. E eu sempre costumo dizer, o que tem nisso aí é honroso, muito honroso, mas há uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, da mesma forma que eu enxergando, tendo esse meu recurso aqui, que alguém poderá dizer que ele é bem abaixo do recurso que tem a pessoa que fala para uma igreja numerosa, com milhares de pessoas, numericamente, eu digo que isso é baixo, mas é o que eu tenho. E Deus sempre está disposto a receber, deseja receber, tem prazer em receber aquilo que a gente oferece dentro do que a gente pode oferecer. O que eu tenho para oferecer é isso, ajudar dessa maneira. Eu espero aqui ter esclarecido bem, então a música está aqui, botei aqui a capa, né, na tela, e também vou deixar lá na descrição a facilidade para ir no link, para quem ainda não ouviu. E lembrando, ainda bem que está em tempo ainda, agradeço muito aos irmãos que responderam à pesquisa, porque me deu uma segurança muito maior para eu dizer o que eu estou dizendo aqui agora. Porque se eu não tivesse a resposta dos irmãos, aí poderia ficar com aquilo: será que só eu estou enxergando isso? Aí a gente fica um pouco inseguro. Não, falei para irmãos de diversas denominações, irmãos de diversos níveis intelectuais, secularmente, irmãos com diversas credenciais no meio evangélico, ou seja, desde novo convertido até pastores. Então, assim, fica muito claro que a maioria dos irmãos, dessa amostra que eu fiz, e aí agora eu coloco a minha opinião e a minha recomendação, não aceita isso não deve ser feito, que haja aí uma melhora nesse sentido, onde foi feito, e se foi feito numa igreja, é bem razoável a gente admitir a hipótese de que foi feito em outras igrejas também, mas fica esse vídeo aí para ajudar nesse sentido. Que o Espírito Santo fale melhor
em cada coração e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.